Hoje eu vou te mostrar uma técnica extremamente eficiente que você deveria implementar nos seus estudos de matemática, cara. E para exemplificar como é que ela funciona, a gente vai começar falando do Teorema de Pitágoras, vamos passar pela relação fundamental da trigonometria e desaguar em geometria analítica lá na equação da circunferência. É o método 3NP, cara. Senta aí e presta atenção. Vamos lá, 3NP, cara, é uma sigla e isso significa... Na verdade, daqui a pouco eu te conto o que significa, você vai entender melhor quando eu te contar no final. Vamos lá. Primeiro eu quero te fazer algumas perguntas. Você já se deparou com alguma dessas equações aqui? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isso aqui é conhecido como relação fundamental da trigonometria. Ou essa equação da geometria analítica que te fala qual é a distância entre dois pontos. É raiz quadrada de ΔX quadrado mais ΔY quadrado. Ou esta outra equação, que no final nós vamos desaguar lá, que é a equação da circunferência. Essa aqui parece um negócio bizarro. Você fala, que isso? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. Se você viu algumas dessas três, eu quero no fundo te mostrar que elas são a mesma coisa, não são coisas diferentes. E se você viu ao menos uma delas, você vai conseguir compreender que, de fato, tudo é uma coisa só e eu vou desenvolver essa ideia com você. Na verdade, se você não viu nenhuma delas, tá tranquilo, você ainda vai conseguir entender, porque com certeza você viu uma muito mais simples, que é essa aqui. Tá aqui o nosso triângulo de barbinha, e você sabe que quando o triângulo tem barba, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Brincadeiras à parte, isso acontece quando o triângulo é retângulo, ainda que ele tenha feito a barba. Beleza? Então daqui, esse aqui é o Teorema de Pitágoras, e no fundo, cara, aquelas outras três equações, elas são versões distintas do Teorema de Pitágoras, e é isso que eu quero te mostrar aqui, e já já eu chego no método que está por trás da discussão que vai conduzir a gente aqui. Beleza, então tá, esse aqui é o Teorema de Pitágoras, esse aqui você conhece. Agora imagina que eu tenho, cara, o seguinte triângulo, tá? Eu tenho aqui uma circunferência de raio 1, beleza? Isso aqui, ó, o raio dessa circunferência vale uma unidade. Que circunferência é essa? É a circunferência trigonométrica. As projeções horizontais de um certo ponto, então eu caminhei um certo ângulo aqui, né? A projeção horizontal desse ângulo é o que a gente chama de cosseno de θ. Enquanto que a projeção vertical no eixo dos senos, esse tamanho, que seria igual a esse aqui, né? Essa projeção é o que a gente chama de seno de θ, beleza? E essa hipotenusa vale quanto? Essa hipotenusa vale 1, por quê? Porque é o raio da circunferência. O raio da circunferência é igual a uma unidade. E o que você extrai daqui, cara? Você extrai um certo triângulo retângulo. Tá aqui, vamos lá. O triângulo retângulo que você extrai é o seguinte, ó. Aqui a gente viu que vale o cosseno de θ, a hipotenusa vale 1, e esse pedacinho a gente viu que vale seno de θ. E o triângulo é retângulo. Moral da história, quem que é esse triângulozinho, se não exatamente o mesmo que a gente viu ali agora há pouco, o tal do triângulo com barba? Pois é, cara, é um triângulo retângulo, então você pode falar que a hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O que eu estou querendo te mostrar? Que no fundo essa relação não é nada de novo. Ela é simplesmente o Teorema de Pitágoras aplicado num contexto diferente. E nesse contexto diferente, aquela mesma expressão, que é o Teorema de Pitágoras, tem uma cara um pouco diferente, né? Lá era b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. É a mesma coisa, só mudou quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, porque o contexto é diferente. Então, enfim, olha que louco, o que eu tô querendo te mostrar aqui, cara, que às vezes você bate o olho nisso aqui, você fala, meu Deus do céu, é uma equação complicada que eu tenho que decorar, mas não, cara, não, é um negócio simples pra caramba que você conhece. Lá atrás é o Teorema de Pitágoras. Daí a importância de você ter uma base boa, né, cara, em matemática. A matemática é construída bloco em cima de bloco. Bom, beleza, poderia ficar aqui meia hora discutindo os significados e propriedades disso, mas queria só te mostrar que de fato é a mesma coisa. Agora vamos avançar um pouquinho mais, vamos falar de geometria analítica. Imagina que eu tenho um plano cartesiano, beleza? Então eixos perpendiculares. Eu tenho dois pontos, cara, A e B, coordenadas XA, YA, coordenadas XB, YB. E eu quero, por exemplo, calcular a distância entre esses dois pontos. Então, já conectei os dois pontos, a distância seria esse tamanho. Quanto que valeria essa distância? Bom, cara, quanto que vale? Vamos lá, vou fechar esse triângulo aqui, ó. Vamos fazer isso daqui, ó. Beleza, olha só. Quanto que vale esse pedaço aqui? Esse pedaço seria ΔY. O que é ΔY? É a variação do Y. É eu pegar o YB
que é tudo isso, né? O y do cara que tá lá em cima, menos o YA, que é esse pedacinho. Você concorda que o que vai sobrar é exatamente aquele tamanho? Pô, verdade, isso aqui é delta y. Seria YB menos YA. Ah, verdade. E esse aqui é um triângulo retângulo, naturalmente, né? E esse pedaço aqui, cara, valeria quanto? Esse pedaço aqui valeria delta x. Você concorda aqui, ó? Se você pegar o xb, que é tudo isso, e se você subtrair o xa, que é esse pedacinho, vai sobrar exatamente esse cateto, beleza? Então, esse nosso pedaço aqui, ele vale... Opa, vou colocar de novo aqui. Ele vale delta x. Então, isso aqui é delta x. Beleza? Delta x. Que seria, se você quiser abrir aqui, né, o delta x, seria o xb menos xa. Xb menos xa. Beleza? Pode ser? Faz sentido? Pronto, tá aí. Delta x. Ok? Opa, xb menos xa. Moral da história, quem que é esse aqui de novo? Já sacou? Esse é o nosso triângulo com barba. Ou melhor, o nosso triângulo retângulo. Então, se aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu posso, de novo, simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras. E se eu aplicar o teorema de Pitágoras, o que eu teria aqui nesse momento seria o seguinte. A hipotenusa ao quadrado, que seria a distância ao quadrado, isso tem que ser igual a cateto ao quadrado, delta x quadrado, mais cateto ao quadrado, delta y quadrado. Se você tirar a raiz quadrada dos dois lados, você vai ter, então, que a distância é a raiz quadrada de delta x quadrado mais delta y quadrado. Essa aqui é uma das primeiras equações, cara, que se estuda em geometria analítica. Eu estou querendo te mostrar aqui de novo, não é nada de novo. Você olha para isso aqui, talvez, né, e fala, meu Deus do céu, mais uma equação para decorar. Não, cara, isso aqui é simplesmente o teorema de Pitágoras, aplicado, de novo, num contexto diferente. Num contexto, fica sendo A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No contexto trigonométrico, fica sendo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. No contexto da geometria analítica, fica com essa cara. Mas, no fundo, tudo é a mesma coisa. A gente constrói um bloco básico, que é o teorema de Pitágoras, e vai colocando uma coisa em cima da outra, cara. É assim que a matemática funciona. Agora, vamos desaguar na mais legal de todas, cara. O negócio está um pouco mais avançado, que é a equação da circunferência. Olha que interessante. Vou aplicar simplesmente aquela equação nossa, né? Da distância entre dois pontos. Imagina que eu tenho dois pontos. Um ponto P de coordenada x, y, então aqui, ó, x e y, e um ponto C de coordenada A e B. Beleza? Tá, a coordenada do ponto C é A e B. Qual que é a distância entre esses pontos? Você sabe o que está implícito é um teorema de Pitágoras, mas agora eu poderia simplesmente aplicar a equação. A distância é a raiz quadrada de delta x quadrado, delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Se você não quiser mexer com raiz quadrada, eleva ao quadrado dos dois lados e você vai ter que a distância ao quadrado é delta x quadrado mais delta y ao quadrado, que é o Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Pode ser? Beleza. Então tá, vamos pegar e escrever o seguinte. Então você vai ter que d ao quadrado é igual a... O que é o delta x? É x menos a. É o x do 1 menos x do 2, igual o ponto C, tem coordenadas x é a e y é b. Então, delta x é x de um menos x do outro. Ah, beleza. Então, seria x menos a ao quadrado. E o delta y seria o y de um menos o y do outro. Então, seria y menos b ao quadrado. Pode ser? Beleza. O que eu fiz? Cara, simplesmente apliquei aquela equação de distância entre dois pontos. Você sabe o que está por trás dela, um teorema de Pitágoras aqui e tal, mas agora que a gente já construiu a abstração, a gente pode só usá-la. Falar, beleza. Por que eu escrevi isso aqui com você, cara? Porque é o seguinte, se esse ponto C for o centro de uma circunferência, o que é uma circunferência? É o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto dado. Esse ponto dado é chamado de centro da circunferência. Então, peraí, olha que louco, o mesmo desenho ali agora, né? Só que agora, vamos lá, como é que a gente chama essa distância entre o centro da circunferência e um ponto que pertence à circunferência? A gente chama essa distância de raio da circunferência. Ah, tá. Uma circunferência é isso, cara. É o conjunto de absolutamente todos os pontos que estão a uma mesma distância do centro. E essa distância a gente chama de raio da circunferência. Ah, beleza, distância entre pontos. Ah, tá, eu posso definir uma circunferência a partir disso. A distância de um ponto da circunferência até o seu centro tem que ser o raio. Mas qual que é a distância do ponto P até o centro C? A gente calculou. Pô, a distância de um ponto P até o centro C já está aqui. No caso, para ser uma circunferência, o que eu preciso é que essa distância D seja o raio. Como aqui aparece a distância ao quadrado, então vai entrar ali o raio ao quadrado. E ora, pois, meus amigos, sabe o que é isso? É uma equação de circunferência, de centro A, B e raio R, beleza? O que eu tô querendo te mostrar de novo? Que aqui, cara, a equação da circunferência, que talvez pareça um negócio meio complexo, é simplesmente, de novo, o teorema de Pitágoras. Só para exemplificar, eu poderia ter uma circunferência aqui, ó, x menos 1 ao quadrado, mais y, sei lá, menos 3 ao quadrado, é igual a, sei lá, 5 ao quadrado. Que circunferência é essa? O centro dela
está em 1, 3, e o raio dela vale 5. Ah, tá. O centro é x igual a 1, seria igual a x igual a 1 e y igual a 3, e o raio vale 5. Essa circunferência, cujo centro está em x igual a 1, y igual a 3 e cujo raio vale 5, é descrita exatamente por essa equação. Todos os pontos de coordenadas x e y que pertencem àquela circunferência satisfazem essa equação. Estou só querendo te mostrar um pouquinho na prática para ficar um pouco menos abstrato. Mas, qual que é a ideia aqui, cara? A ideia é te mostrar como que uma coisa super simples, que é o teorema de Pitágoras, a gente consegue colocando blocos em cima dele ali, cara, e construir diversas coisas na matemática cuja origem é exatamente a mesma. Então aqui a gente viu pelo menos 3 coisas, a gente começou com o teorema de Pitágoras e agora a gente viu aqui, cara, parte da trigonometria, né, relação fundamental, distância entre pontos na geometria analítica e agora a equação de uma circunferência. Tudo se baseia na mesma coisa. Qual que é o método que deveria, então, cara, conduzir e guiar os seus estudos em matemática? Primeiro, é um que realmente amarre todas as coisas, que as coisas não pareçam desconexas e diferentes, mas que você consiga enxergar um fio que costura todas elas. Assim sua vida fica muito mais fácil. Não são várias fórmulas desconexas que você precisa memorizar. Tudo é uma coisa só, cara, escrita de formas diferentes. A gente chama isso aqui no Universo Narrado, nos nossos cursos, nas lições de física, nas lições de matemática, de método 3NP, cara. E 3NP é uma abreviação para 3 níveis de pensamento. A gente costuma falar que memorizar uma equação, cara, é o primeiro e mais raso dos 3 níveis de pensamento. Ah, eu tenho uma fórmula, eu sei uma fórmula de cor, a fórmula não sei o quê. Cara, esse é o nível de pensamento mais raso. O segundo nível é você saber dizer em português, em palavras, qual que é a informação que aquela equação carrega. Porque uma equação é isso, ela carrega uma informação. Ela é entregue em linguagem matemática, essa informação. Você tem que conseguir traduzir isso para a língua portuguesa. E o terceiro nível de pensamento é você conseguir visualizar o que aquela equação está querendo dizer. Então, em português, o que eu diria, por exemplo, da equação da circunferência? Primeira coisa, eu já lembrei na hora, é simplesmente o teorema de Pitágoras. Já te ajuda a lembrar, se o teorema de Pitágoras é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Essa é a estrutura da equação. Olha como é que já te ajuda a guardar a coisa. Pô, é isso. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Essa é a estrutura. Beleza. Mas isso aqui quer dizer mais do que isso. Quer dizer o quê? Quer dizer que uma circunferência ela é o conjunto de todos os pontos de coordenadas xy. Ah, tá. Então, xy aqui são os pontos da circunferência. Vou destacar isso aqui na equação. É o conjunto de todos os pontos da circunferência que distam r, ou seja, que estão a uma distância R, então vou colocar aqui ó, de roxo, beleza? Que estão a uma distância R, de um dado ponto C, que seria o centro da circunferência. Ah, tá, de um dado ponto C. Então vou colocar isso aqui de verde. O centro da circunferência, no caso, é x igual a e y igual a b. Olha que doido, olha o que eu fiz. Eu traduzi, cara, tudo que está escrito nessa equação matemática. Uma circunferência é o conjunto de todos os pontos que tem coordenadas x e y, então o x e y aqui são os pontos da minha circunferência, que estão a uma distância r, esse r que aparece aqui é a distância, beleza? Em questão, o raio, distância entre o ponto da circunferência e o centro, que estão a uma distância r do centro da circunferência, e o centro da circunferência aqui, A e B. E como é que eu calculo essa distância? Aí, cara, é os quadrados aqui, aí é o teorema de Pitágoras. Ah, tá, então que distam, né? Quando a gente fala que distam aqui, tem uma ideia pitagórica por trás. A gente calculou essa distância por meio do teorema de Pitágoras. Então esses expoentes todos ao quadrado aqui, eles têm a ver com aquela distância. Caraca, olha que doido, entendeu? Eu destrinchei, cara, cada pedacinho dessa equação e escrevi o significado com você. Distância. Está implícito a ideia de calcular a distância usando o teorema de Pitágoras. Daí a estrutura. Hipotenusa ao quadrado mais soma dos quadrados dos catetos. Ah, beleza. R está aqui. É a distância entre os dois pontos. X e Y, coordenada de um dos pontos, o ponto que pertence à circunferência, e A e B, coordenada do outro ponto, o ponto que é o centro da circunferência. Olha que doido. Você tem que ser capaz de fazer isso. Se você entendeu com profundidade uma equação matemática ou física, você tem que conseguir extrair a informação que ela carrega e falar isso, cara, em língua portuguesa. Imagina para alguém que não entende matemática, como é que você traduz a informação que você está dizendo? Está aqui, está traduzido aqui, escrito em linguagem portuguesa ou linguagem matemática. E o terceiro nível de pensamento é um nível
visual, geométrico, você conseguir enxergar o que aquela equação está querendo transmitir. No nosso caso, eu simplesmente coloquei esse desenho e ainda fiz o favor de destacar o quê? O nosso triângulo barbudo, porque você sabe que o triângulo barbudo é um triângulo retângulo e nele vale o teorema de Pitágoras. Então, o jeito de você lembrar que, cara, a distância ao quadrado, seria o R aqui, né? O R ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos, delta x quadrado mais delta y quadrado. Isso aqui é o delta x quadrado, isso aqui é o delta y quadrado. Ah, tá, isso aqui é simplesmente um teorema de Pitágoras. Então tá aqui desenhado. E no fundo, qual que é a ideia? A ideia é você fazer sinapses aqui, cara. Conectar essas diferentes formas de compreender uma equação. Não só a equação matemática, esse é só o primeiro e mais raso nível de pensamento. Se você sabe só isso, você sabe muito pouco. Você tem que ser capaz de dizer o que aquela equação significa e, de fato, visualizá-la, cara. E esse é o diagrama 3NP, onde você vai evoluindo no significado de uma equação em pelo menos 3 níveis de pensamento. E a conexão entre esses três, cara, que constrói o conhecimento, que solidifica o entendimento da coisa. A ideia é que tudo que você estuda, cara, em física e matemática, você seja capaz de fazer esse diagrama 3NP, por exemplo, é assim que a gente faz lá nas lições de física, como eu disse, nossos cursos de matemática, nossa metodologia se fundamenta nisso. Inclusive, dá uma olhada na descrição se você quiser conhecer mais sobre isso. Obrigado demais pela atenção. Se esse vídeo te deixou mais inteligente, me conta aí embaixo e até a próxima.